Olá, sejam bem-vindos ao espaço Teleaula de Língua Portuguesa para vocês, alunos e alunas da 12ª classe. Chamo-me Miquel da Cruz e vou acompanhar-vos na reflexão que faremos acerca dos conteúdos da 12ª classe. Como podem ver na vossa tela, este é o nosso plano de aula, o nosso primeiro bloco temático para a 12ª classe. Temos aqui o modo literário dramático, o texto dramático. O dramaturgo português Luís de Stal Monteiro e é o autor que vamos, no decorrer da nossa aula, fazer a sua biografia através de um exercício, uma oficina de escrita e também faremos uma viagem, não é? Para conhecermos melhor o contexto político e social que influenciou a escrita da obra Felizmente ao Luar. Eu perguntaria, qual é o objetivo da nossa aula? Na nossa aula nós pretendemos mobilizar conhecimentos prévios, não é? Conhecer a vida e a obra de Luís de Stal Monteiro e contactar com o contexto histórico e social da obra Felizmente ao Luar. Para isso, temos algumas competências que chamamos de competências essenciais que pretendemos que os alunos adquiram com esta aula. O que é competências essenciais? Competências essenciais são conjuntos de habilidades, aptidões que se pretende que, ao longo da explanação de um conteúdo, o aluno consiga alcançar. Quais são essas competências essenciais? Nós temos aí resolver problemas e tomar decisões em contextos diversificados, utilizar tecnologia de informação e comunicação, pesquisar, selecionar e organizar informações para a transformar em conhecimento, tornar-se autônomo, responsável, criativo e persistente, pensar de modo abrangente e com profundidade, de forma lógica e crítica e, por fim, aprender ao longo da vida com vista ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Turma, caríssimos alunos, o que é um texto dramático? Como podem ver, tem aí na vossa tela, por favor, preste atenção à tela, tem aí uma imagem que, de uma certa forma, vai orientar-vos, despertar-vos para o que estamos a falar. Tem aí máscaras, não é? Olha que estamos na época em que toda a gente usa máscaras. Ok. Havia perguntado o que é um texto dramático. Será que texto dramático, esse modo literário, é novidade para vocês? Não. Não, certamente não. Então, vamos fazer uma viagem para a 9ª classe. Na 9ª classe, vocês trabalharam o texto dramático? É uma pergunta, mas parece uma afirmação, claro. Na 9ª classe, vocês entraram em contato com o vosso primeiro texto dramático, não é? Que é O Alto da Barca do Inferno, do dramaturgo português Gil Vicente. Ok? São conteúdos, como podem ver até na tela, que podem consultar novamente nas páginas 28 a 60. Se tiverem curiosidade de novamente se deslumbrar daquelas personagens todas que passaram no palco com o Zeneiro, não é? Aliás, o professor Vasconcelos tem estado a abordar conteúdo de tipo. Então, quer dizer que podem também acompanhar a teleaula da 9ª classe e estarem a par. Mas será que só contactaram com o texto dramático na 9ª classe? Não. Também na 11ª classe
novamente entrar em contato com um texto dramático. Mas qual é o texto? Ok, estamos a falar do Tchiloli ou Tragédia do Marquês de Mantua, não é? São conteúdos da 11ª classe, vocês que são da 12ª classe, quer dizer que foi mesmo no ano passado, recentemente, contactaram esses conteúdos. E tem aí na vossa tela, podem prestar atenção na vossa tela, muito bem, quer dizer que podem novamente recorrer às páginas 52 a 67. Então, quer dizer, por mais incrível que pareça, na 12ª classe, que é a classe em que vocês estão, não é? Voltaram novamente a contactar o texto dramático. Turma, agora eu faço uma pergunta. Qual texto? De que texto se trata? Muito bem, estamos a falar da obra Felizmente a Luar, que foi escrita em 1961 pelo dramaturgo português Luís de Stal Monteiro. Opa! Nós só estamos a contactar os escritores e dramaturgos portugueses, não é? Na 9ª, na 11ª e na 12ª. Muito bem. Tem aí, por favor, preste atenção na vossa tela, não é? Tem as referências, as páginas 70 a 121. Turma, o texto dramático, isto é para recordar, como podem ver na vossa tela, recapitulando. Então, são conteúdos, não é? Turma, qual é a origem do texto dramático? Quais são os dramaturgos mais conhecidos naquela época, na época em que a obra, o texto dramático surgiu? E qual é o conceito do texto dramático? Muito bem, vamos começar pela origem. Bem, texto dramático surgiu há muito tempo na Grécia Antiga com o intuito ou o propósito de prestar homenagem ou cultos aos deuses antigos. Então, aquele povo da Antiga Grécia, daquela época, achavam que aqueles deuses gostavam daquelas festas, daquelas dramatizações, daquelas atividades culturais. Então, eles faziam isso em homenagem àqueles deuses, aos deuses do vinho e por aí fora. E quais são esses dramaturgos daquela época que eram mais conhecidos? Refiro-me a Sófocles, nomes esquisitos, não é? Refiro-me a Eurípides, Ésquilo e ao Eurípides. E, então, qual é o conceito? O que significa um texto dramático? Muito simples, sem complicar. O texto dramático é um texto que foi concebido, todo ele, com o propósito de ser dramatizado, ou melhor, para ser representado em público perante plateia. Então, é um texto que tem, por fim, ser representado. Simples. Mas podem ver a vossa tela e tem aí, não é, bem simplificado, o texto, noções sobre texto dramático, origem, os dramaturgos e o conceito. Bom, podemos avançar? Muito bem. Como podem ver na vossa tela, temos aqui o senhor Luís de Stal Monteiro, não é? E vamos agora conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra desta celebridade. Eu vou propor-vos agora uma atividade. Será a nossa primeira atividade. É uma atividade de escrita. Então, aqui eu gosto de chamar de oficina de escrita. Então, aqui nós temos uma ficha bibliográfica. Essa ficha tem aqui alguns dados, como podem ver. Preste atenção na vossa tela, se faz favor. Tem aqui o apelido do autor, tem o nome, data de nascimento, a data de morte, se no caso o nosso escritor, não é? A nacionalidade, atividades profissionais, obras, título e ano de publicação e outras informações que achamos relevantes. Então, o que é isso de ficha bibliográfica? Podem ver, a ficha bibliográfica é uma ficha que permite registrar e arquivar dados relativos à vida e obra de um determinado autor. A sua elaboração é um meio de conservar e pesquisar, sempre que necessário, com facilidade e rapidez, informações alusivas a um escritor. Turma,
Todos os alunos devem ter no seu caderno informações como essas, fichas como essas, porque permite ao aluno organizar, não é, e manter o seu foco. Caderno organizado, mente organizada, não é? Então, é isso que vamos fazer. Vamos preencher essa ficha, mas para isso eu vou convidar-vos para acompanharem juntamente comigo um vídeo pequeno sobre a biografia de Luís Stau Monteiro. Lisboa, a cidade onde Luís de Stau Monteiro nasceu. Cidade refúgio para o homem de muitas andanças pelo mundo. Se calhar tem bichos carpinteiros, não sei. Não sei, quer dizer, sinto-me bem, laureio, gosto de laurear a vida. A infância e a juventude vivias em Londres, num tempo de guerra. Regressa para se formar em advocacia, à qual, porém, prefere a escrita e, sobretudo, viver a vida. Se eu tivesse uma necessidade absoluta de comunicar, que não tenho, se eu tivesse uma necessidade absoluta de que as pessoas me conheçam, que não tenho, se eu tivesse uma necessidade absoluta de que as pessoas olhem para mim e lá vai o escritor, que não tenho, eu talvez escrevesse. Mas eu não tenho necessidade absoluta nenhuma igual dessas, nunca tive, não tenho, graças a Deus. Eu tenho necessidades de gozar. Em 1960, estreia-se com a novela Um Homem Não Chora. Seguem-se 11 peças de teatro e um romance. São tempos em que a censura ditatorial mutila os textos de um jornalista sempre comprometido com a liberdade. Devo dizer que não sou uma pessoa que tenha uma imensa fé nos homens, quer dizer, tenho no progresso histórico. Nos homens em si mesmos estou infelizmente convencido que todos os homens são capazes de tudo. Sem esperança de o ver materializado no palco, Stau Monteiro vai escrevendo teatro. Teatro que só o 25 de Abril libertará. Escreve longe dos rituais de escritores e cerimoniais da sociedade. Eu não acredito que o chamar, não acredito primeiro em pessoas que andam sempre a correr de um lado para o outro, para darem-se com isto e com aquele, vão beber um copo aqui, vão comer um copo ali. Depois escrevem, têm uma espécie de uma diarreia literária em que repetem-se 1000 vezes, repetem o que toda a gente sabe. Não sei, mas acho que um escritor é uma pessoa, para mim, evidentemente, é uma pessoa que tem que passar longas horas sozinho. Só com a sua imaginação libertária, mas sempre com amigos ao lado. Reunia-os à mesa. A culinária era a sua segunda arte. 90% das pessoas trabalham, chateiam-se, sacrificam-se, não é? Para comer, para sobreviver, para comer. Quanto melhor for aquilo que a gente come, está a honrar o trabalho que teve. A figura que a televisão popularizou, Luís de Stau Monteiro foi autor de muitos programas e de uma telenovela. A vida para mim é a coisa mais deslumbrante, mais maravilhosa que existe. Só tem um defeito, é que tem de acabar. Amante da vida e do seu espetáculo, irreverente, lúcido e imprevisível. Luís de Stau Monteiro. Bem, já acompanharam e de certeza que acompanharam com muita atenção. Então vamos agora trabalhar, vamos pôr a mão na massa. Apelido. Qual é o apelido desse autor? Qual é o apelido? Não confundam o apelido e o nome. Nós temos o apelido do autor, depois temos nome a seguir. Qual é o apelido do autor? Muito bem. Infante de Lacerda de Stau Monteiro. Muito bem. É bom saberem isso, porque quando vão renovar o vosso BI, o vosso bilhete de identidade, outros documentos, têm que saber como manejar e fazer essas atividades. E qual é o nome? Muito bem, Luís, pelo visto, tem estado a acompanhar, não é? E qual é a data de nascimento?
Luís Tal Monteiro nasceu, não é? No dia 3 de abril de 1926, século XX. E qual é a data de morte? Será que ele ainda está entre nós? Não. No dia 23 de julho de 1993. Esta parte eu não gosto, mas infelizmente temos que ver. A nacionalidade. Muito bem, portuguesa. É português. Atividades profissionais. Quais são? Muito bem. É um escritor, não é? E jornalista, não é? Em relação a obras, bem, ao longo do vídeo, desse pequeno vídeo, nós vimos que Luís Tal Monteiro escreveu muitas obras, mas só gostaria que vocês citassem pelo menos 3 obras. 3 obras e o ano de publicação. Então vamos cá ver. Um Homem Não Chora, é uma novela, mas nós choramos. Quando foi publicada? Em 1960, não é? A seguir, mais uma. Angústia para o Jantar, é um romance, ano de publicação, 1961, não é? E Todos os Anos pela Primavera, é o teatro. Mas devem estar a perguntar, mas infelizmente é Luar. Calma, felizmente é Luar, vemos depois. Então, outras informações. Luís Tal Monteiro escreveu no total 11 peças de teatro, sendo a obra Felizmente a Luar a sua obra magna, quer dizer, a sua maior obra, não é? Aquela que ajudou na ascensão da sua carreira. Além disso, há ainda outras informações que seja pertinente? Qual mais? Muito bem. Temos aqui a culinária, não é? Luís Tal Monteiro disse, não é, ao longo do vídeo, que a culinária é a sua segunda arte, não é? Muito bem, então prestaram atenção, já fechamos a nossa primeira atividade de oficina de escrita. Ok, agora vamos convidar a professora Cláudia para conosco, não é? Trabalhar, não é? Então, sejam bem-vindos e vamos acompanhar agora a professora Cláudia. A obra Felizmente a Luar foi escrita pelo romancista e dramaturgo português Luís Tal Monteiro, este que passou grande parte da sua juventude em Inglaterra, onde participou dos movimentos de vanguarda da literatura anglo-saxônica, o que também influenciou muito a sua formação intelectual e moldou a sua maneira de escrever. A obra Felizmente a Luar foi publicada em 1961, em que o autor procura criticar a sociedade portuguesa. E na obra vamos encontrar 2 atos, onde ele recria uma tentativa da Revolução Liberal de 1817. O texto trata-se de uma interpretação do cenário da sociedade portuguesa no início do século XIX, diante do regime absolutista, com o objetivo de provocar uma reflexão sobre a opressão, a censura e também denunciar o ambiente político que se vivia em Portugal na altura em que a obra foi concebida, que é ao longo do regime salazarista. Isto faz-nos ver o quê? Que a obra Felizmente a Luar, na obra existem 2 tempos fundamentais, que é o tempo da escrita, a altura em que a obra foi concebida, e o tempo da história, que é todo o cenário narrado ao longo da obra. E por ser um texto dramático, é um texto que serve para ser representado, todas as suas cenas vão permitir que o espectador possa refletir sobre a sociedade portuguesa da altura e também tomar uma posição mediante o regime absolutista de Salazar. A ação centra-se numa única figura, que é a figura do general Gomes Freire de Andrade, na sua execução, e também mostra a indignação do povo que era dominado pela miséria, pelo medo e pela ignorância.
General Gomes Freire de Andrade é o protagonista da obra. Ele está sempre presente, embora nunca apareça. E como é que é construído esse protagonismo? Através da esperança do povo, das perseguições dos governantes e da revolta de Matilde. O povo que vivia oprimido e vivia na miséria depositava uma esperança no general Gomes Freire de Andrade e acreditava que ele era o único que podia libertar o povo dessa opressão. E por causa disso, Gomes Freire de Andrade tornou-se um alvo a ser abatido pelos governadores do reino. E vamos ver ao longo de toda a obra uma caça ao general, mais tarde conseguem prendê-lo e, no fim, o general é executado. Esses governantes do reino, ao longo da obra, vamos ver que são Dom Miguel Forjás, que representa o poder político, Principal Sousa, que representa o poder religioso, e Beresford, que representa o poder militar e o domínio britânico em Portugal. E, por último, temos a presença de Matilde, que ao longo do segundo ato vai lutar incansavelmente para a libertação do seu marido. Muito bem, estamos de volta, não é? Acompanhamos a aula da professora Cláudia. Tirei algumas anotações, é assim que se faz quando se acompanha aulas, quando se assiste aulas, tem que se tirar apontamento, tirar pequenas notas. Tirei muitas notas, estou bem atento. Agora vamos ver se vocês também estão atentos lá em casa ou se não estão lá no telemóvel a brincar, não é? Estão lá no Facebook. Então vamos ver se prestaram atenção. Vamos passar para a nossa atividade 2. Consiste no quê? Vocês vão colocar um V nas afirmações que acharem que são verdadeiras e um F naquelas que acharem que são falsas. Então vamos ver a primeira afirmação. Felizmente a luar, entre parênteses a data em que foi escrita, 1916, tem como ponto de partida uma conspiração de 1817, encabeçada pelo general Gomes Freire de Andrade, que pretendia afastar o rei Dom João VI e que manifestava favorável à presença inglesa. A seguir, a figura central é o Marechal Beresford, que está sempre presente, embora nunca apareça na didascália inicial. A seguir, dentro dos princípios do teatro épico, Felizmente a luar é um drama narrativo que analisa criticamente a sociedade, apresentando a realidade com o objetivo de levar o espectador a tomar uma posição no sentido, ou seja, tomar uma posição no lugar onde se encontram. E por último, a peça Felizmente a luar marca posição pelo conteúdo fortemente ideológico como denúncia da opressão que se vivia na época em que foi escrita, 1961. Tem apenas alguns segundos para resolver essa atividade. Vamos provar para o professor que de facto estiveram atentos e são bons alunos. Então, turma, podemos voltar? Eu acho que sim. Acho que já deu tempo suficiente para resolver essas atividades. Então, vamos começar na primeira. Na primeira, o que acham? Verdadeira ou falsa? Vamos começar pela informação entre parênteses. 1916, o que acham? A obra Felizmente a luar, ela foi escrita em 1916? Olha, o Vasconcelos disse que não. E Josimar confirmou, não é? Ok. Então, temos aqui a primeira informação que não corresponde à verdade. A obra Felizmente a luar não foi escrita em 1916. Ela foi escrita em 1961, não é? Então, será que essa é a única informação que está errada nesta resposta? Porque muitas vezes acontece, não é? Ter algumas informações verdadeiras e outras falsas. Mas, turma, essa afirmação está imbuída de falsidade. Todas as informações aí estão erradas. Por exemplo, que diz que a revolta, a conspiração foi encabeçada pelo general Gomes Freire de Andrade. Essa informação não corresponde à verdade. Ainda complica, ainda dizendo que os manifestantes estavam favoráveis à presença inglesa. Também não corresponde à verdade. Então, a única informação que nós podemos ver como verdadeira aí é a data da conspiração, que foi 1817. Não é? Ok.
Então, essa afirmação está totalmente errada. A seguir, a figura central é o Marechal Beresford, que está sempre presente, embora nunca apareça essas informações, podemos ver, tendo em conta que está entre parênteses, na didascália inicial. Então, falsa. Olha, acho que todos levantaram a mão, todos concordaram comigo. Aqui nem tem como discutir. Então, a figura central não é o Marechal Beresford. Qual é a figura central? Ok? Muito bem. É o Gomes Freire de Andrade. A pessoa de quem se fala, sempre se fala do general Gomes Freire de Andrade, mas ele nunca chega a aparecer em cena. Ok? Então, F. Falsa, não é? A seguir, dentro dos princípios de teatro rap, Felizmente Eloá é um drama narrativo que analisa criticamente a sociedade, apresentado na realidade com o objetivo de levar o espectador a tomar uma posição no lugar de onde se encontra. Verdadeira. Quem não souber essa questão não entenderá de certeza a obra Felizmente Eloá, porque aqui, nesta afirmação, nós vimos claramente a distinção entre o teatro clássico e o teatro épico, que é o teatro que Luís de São Monteiro escreveu, não é? A seguir, a peça Felizmente Eloá marca posição pelo conteúdo fortemente teológico, como a denúncia da opressão que se vivia na época em que foi escrita, 1961. Sim, é verdadeira, não é? Então temos aqui FFVV. Bom, ok, espero que não tenham jogado a sorte, não é? Bom, já terminamos a nossa atividade, mas antes de ir, como sempre, como já é marca do professor Micael, vamos deixar algumas atividades para os meus meninos e meninas, não é? Alunos e alunas, resolverem em casa, não é? Para que na próxima aula possamos dar continuação. Então vamos lá, TPC. Lê o primeiro excerto da obra Felizmente Eloá, presente nas páginas 91 a 95 e responde, tendo em atenção que as questões de 1 a 6 apresentam, cada qual, 3 alternativas de resposta. Deves assinalar a que melhor corresponde ao sentido e intenção do texto. 1. O texto que acabaste de ler é um excerto de a linha A, uma obra dramática, a linha B, uma narrativa, a linha C, uma obra poética. 2. As características aí presentes que definem este gênero textual são a linha A, a presença de um narrador autodiegético, a linha B, a existência de personagens da sua descrição e de ação, a linha C, a coexistência de dois textos, o principal e o secundário. 3. Este tipo de texto destina-se a ser a linha A, dito num órgão de comunicação social, a linha B, lido numa biblioteca, a linha C, representado em palco. 4. A estrutura externa deste gênero textual é habitualmente dividida em a linha A, cenas e atos, a linha B, atos e apartes, a linha C, monólogo. 5. Na passagem, que posso eu fazer? Sim, que posso eu fazer? A figura de estilo, a linha A é a metáfora. A linha B é o pleonasmo. A linha C é a interrogação retórica. E 6, a última atividade, na frase, nenhum de vocês tem um teto que o abrigue no inverno. Nenhum de vocês tem onde cair morto. Mas, mal passa um tambor, não há um só que não queira ir atrás dos soldados. Catrapum, catrapum, catapum, pum, pum. 6.1. Catrapum, catrapum, catapum, pum, pum. A linha A são substantivos. A linha B são interjeições. E a linha C, onomatopeias. Já estamos a terminar a nossa teleaula de língua portuguesa, mas tendo em conta o contexto em que o mundo se vive e nós não somos a exceção, então a aluna do Liceu Sumechinho, Plácida Bragança, através do espaço Recado Poético,
da nossa teleaula tem uma mensagem para vós. Olá, sou Plástica Vagança, aluna da 12ª classe do Liceu Sumechum. Recado poético. Tão cruelmente vieste, mostrando quão forte és, levando vidas silenciosamente. Ainda não sabemos quanto tempo vais durar, mas não podemos deixar o medo dominar. Tempos difíceis, sabemos, mas usando máscara haverá esperança. Assim tudo será passado, tu só farás parte de uma história na página de um livro.